Então, estou mandando para vocês mais um vídeo de renúncia. Agora, um cooperador de adulto está renunciando, né? Dentro da sua mente entrou a iluminação, o entendimento das escrituras. Mas o importante e o interessante é que foi dessa vez diferente, foi através dos filhos. Primeiro a iluminação das escrituras veio para os filhos e em seguida passou para ele, mas ele teve ainda algumas divergências com os filhos, mas aí depois ele entendeu que os filhos estavam corretos e pularam fora. Ouça até o final esse vídeo, vocês vão ver depois o depoimento dos meninos, dos moços. Muito bom de ouvir. Então vamos lá assistir o vídeo. Eu batizei em 1993, mais ou menos ali por volta de um ano, fui para auxiliar de jovens. Depois casei com uma moça auxiliar de jovens, chamada Edileide, né? Está comigo até hoje, graças a Deus. É a rainha do meu lar, da minha vida. Que primeiro ele dá uma introdução, né? Falando um pouco da família dele, dos filhos, 5 filhos. Casou com uma esposa que é uma companheira, né? É uma rainha, né? Como ele diz. Então é uma família bem estruturada, né? Vamos continuar. Casei, depois de casado fui para porteiro. Aí depois de uns 2 anos de porteiro, fui cooperador de jovens na Chácara Maria Aparecida, em Mauá, que hoje é o Jardim L. Aí depois vim para o Rio Grande do Sul. Depois fui para cooperador de jovens e menores, fiquei ali alguns anos. Depois fui para cooperador do ofício. Tudo isso aqui em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Então, pelo que deu para entender, ele teve 3, além de músico, teve mais 3 cargos, né? Foi porteiro aqui em Mauá, em São Paulo, isso. Depois foi para Passo Fundo, aí lá foi para cooperador de jovens, ficou um tempo, e depois para cooperador de adulto. Então ele teve uma experiência aí de ter passado por 3 cargos, né, dentro da congregação, além de música, além de músico, quer dizer. Vamos ouvir mais. Entende? Aí depois eu fiz a renúncia do meu ministério há 2 anos atrás, entendeu? Tem uma carta de renúncia aí no WhatsApp. Eu fui para Anápolis, no Goiás. E quando cheguei em Anápolis, no Goiás, meus meninos começaram a buscar o Senhor pelas Escrituras Sagradas. Eu continuei como músico oficializado, né? Toco sax tenor. Então, pelo que eu entendi, ele renunciou, foi para Anápolis, continuou congregando, tocando com os filhos junto, só que começaram a buscar a verdade do Evangelho. Começaram a buscar pregações bíblicas. Foi o que deu de entender. E começou, parece, pelos próprios filhos. Vamos continuar. E daí, quando chegamos em Anápolis, Deus compungiu meus filhos para buscar o Senhor pelas Escrituras Sagradas. Eu fui um oponente muito forte. Por quê? Porque quando nasce uma pessoa e vai só recitar um versinho, ainda com um auxiliar de jovem atrás, ele não vai entender nada. Ele vai crescer, mas um versinho ora no Velho Testamento, outra hora em Salmo, outra hora, mas um versinho só. Entendeu? Então não tinha... Mas eles foram buscar Deus pelas Escrituras Sagradas. E eu me tornei um oponente deles, na verdade. Entendeu? Uma realidade, né, que ele disse, realmente, a pessoa começa a congregar, principalmente os jovens, então eles começam recebendo lá os recitativos, eles leem aquilo que o auxiliar vai passando atrás, eles vão decorando. Só decora aquilo que eles leem, mas não entende muitas vezes o que eles estão lendo ali ou estão recitando. Deveria ter uma explicação bíblica, mas não adianta, eles são contra isso. Mas veja bem, é real. O primeiro passo na congregação dos jovens, das crianças, é o recitativo. Só que é só ler ou é só recitar um verso bíblico que nem ele mesmo entendeu aquilo ali. Então veja, os jovens, que devem ter sido esses 2 moços aí, e ele tem mais 3 filhos, né? Eles começaram a ficar curiosos. Não, mas eu quero aprender a Bíblia, eu quero entender a palavra de Deus. E o próprio pai acabou de dizer que ele era oponente aos filhos. Quer dizer, ele não concordava muito com aquilo. Você vê, é a cabeça das pessoas. Porque ele também aprendeu desse jeito. Entende? Ele começou a ser oponente dos próprios filhos. Foi o que nós acabamos de escutar. Na realidade, a gente não participa de reunião, né? Eu como cooperador, a gente vai assistir a reunião. Que ele está falando sobre as reuniões do ministério. Por exemplo, aqui em São Paulo é o Braz,
E lá a região dele ele era na central lá. As reuniões, é verdade isso que ele falou. Você não vai lá participar da reunião, você só vai assistir e escutar o que eles têm que falar. Você não pode optar e falar, irmão, mas por que não pode ser assim ou assado? Não. Você vai lá para ouvir as ordenanças que eles têm lá já, no papel, tudo escrito, e você tem que colocar aquilo ali em prática. Então, ou seja, você não está participando de reunião. É o que ele disse, é verdade. Você vai assistir a reunião e tem que ouvir a ordem deles, o que eles vão mandar você fazer. E é verdade, porque eu participei de reunião, é desse jeito mesmo. Eles já colocam que é Deus que revelou para você não contrariar. E se você contrariar, que tem alguns que contrariam mesmo, é corajoso, é cortado, é queimado, não sobe para mais nada e acabou. Vamos continuar o relato do irmão. Então isso eu fui aprendendo, fui buscando, fui aprendendo. E daí o que aconteceu comigo? Eu comecei a entender coisas que eu não entendia e cada vez fui buscando mais. O convívio dos meus filhos, quando eu passei a observar que eles estavam cheios do Senhor e de uma presença muito linda envolvendo eles, da qual eu não participava, aí eu tive que ceder. Eu falei, eu quero participar disso aí também. Então a iluminação nem sempre vem ali, talvez pelo mais velho da família, ou a esposa ou o esposo. No caso aqui veio através dos meninos, né, dos filhos do irmão. Né, o irmão, e ele foi oponente a isso. Mas depois ele começou a perceber que os filhos estavam cheios de Deus, estavam sentindo a presença de Deus, estavam se envolvendo com Deus, estavam se iluminando. Aí ele teve que ceder. Ele foi humilde o suficiente, não, eu quero sentir o que eles estão sentindo também. E aí ele cedeu, né, aquela oposição, e a mente dele também foi aberta. Interessante, né? Começou através dos moços, muito bonito. Aí quando começamos a buscar junto, entendimento um com o outro, aí minha mente abriu completamente a ver a veracidade de Jesus Cristo. Olha que interessante, quando ele resolveu buscar juntos com os filhos o entendimento da palavra de Deus, ele cedeu aquele ego, né? Por ele talvez ser pai, e os filhos que... Não, ele viu a mudança nos filhos, ele viu Deus transformando a vida dos filhos. Aí o que ele fez? Resolveu buscar junto, quer dizer, foi humilde, aceitou buscar junto. E o que aconteceu com a mente dele? Não tem como falhar quando uma pessoa toma uma decisão dessa. Não, eu quero buscar o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, de Jesus Cristo, e se unir àqueles que estão buscando, não tem como falhar. A mente dele se abriu, ele mesmo acabou de dizer. A minha mente se abriu, ele falou. Porque ele cedeu, ele aceitou, ele quis uma mudança. Se você quiser uma mudança, se você buscar uma mudança em Jesus Cristo, de entendimento da Bíblia, da palavra de Deus, você também vai ter. Só você aceitar, querer e buscar. Agora é os moços que vão falar um pouquinho. Vamos ouvir agora o testemunho dos moços sobre a abertura, né, do entendimento sobre as Escrituras. Nós somos, quando nós estávamos em Anápolis, nós estávamos em 3, eu, o Victor e mais o mais novo, que é o Miguel. E Deus começou a despertar nós juntos, né? E nós, assim, a gente chegava e às vezes confrontava o nosso pai das coisas que tinha na igreja, com coisas que eram fora das Escrituras, né? E aí gerava aquele conflito. Então ele confrontava o pai, olha que interessante, né? Não adianta, velho. Quando a iluminação chega, não adianta. E ele confrontava o pai, né, cooperador, e gerava um conflito. É normal, né? Porque o pai tá naquele ritmo ali de escutar lá nas reuniões, aquele negócio, mas os filhos entenderam primeiro. E você veja então que não há limite para a idade. Olha aí, são jovens. Não existe limite de idade, não é só pessoas mais velho, não tem essa daí. Pode ser moço, pode ser moça, adolescente. A mente se abriu. Deus mostrou para a pessoa que tem alguma coisa ali que está fora das Escrituras. Pode ser o moço, como aconteceu com esse daí. Geralmente acontece com pessoas mais velhas, mas olha aí, um exemplo, uma experiência nova, né? Foi os jovens, através dos jovens, que veio a iluminação para dentro dessa família. E você vê no semblante deles, aí olha bem, eles estão felizes de terem encontrado
o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo. Estão contentes. Então, aonde que está a verdade? Que está na nossa mão. Está nas Sagradas Escrituras. Na realidade, se cada um que vai para a reunião trouxesse Bíblias, e incentivasse ao povo a ler as Escrituras Sagradas, eu assinaria com certeza que seria proveitoso, entendeu? Aqui ele está se referindo, que eu também concordo com ele, sobre as reuniões que ele participava. Sobre as reuniões, por exemplo, aqui em São Paulo, no Brás, né, as pessoas vão para a reunião, mas, como ele diz, eles não trazem Bíblia. Quer dizer o seguinte, trazer Bíblia, tanto no sentido de volume mesmo de Bíblia, para distribuir para o povo, como também incentivar o povo a estudar a Bíblia. Incentivar o povo a conhecer mais as Escrituras, que não tem isso, a gente sabe. Então ele disse que essas reuniões seriam muito mais aproveitosas se eles trouxessem esse conteúdo para o povo entender. Estudem a Bíblia, procurem aprender a Bíblia. Mas não, é sempre a mesma coisa. E a gente vê essas reuniões, né? Essa reunião segunda, terça, quarta, quinta, não se aproveita nada nessa reunião. Você não vê mudança dentro da instituição. Os anciões, por exemplo, têm reunião todo dia quase. Qual é a mudança que teve dentro da instituição? Nenhuma. Então, para que servem essas reuniões? Só para ouvir as ordenanças de sempre deles. Quer dizer, não muda nada. Mas nem eles têm. Eles mesmo não leem, eles mesmos não entendem, eles mesmos não procuram buscar entender a Bíblia. Como que vai ensinar? Nem querem que você aprenda. Esse é o pior de tudo. Agora, para o vídeo não ficar muito grande, o moço vai dar o depoimento deles, tá bom? A minha história que eu vou contar, irmão, é interligada com a do meu irmão Leonardo e do Miguel. Entendeu? Eu era auxiliar de jovens numa comum chamada São Luís, Gonzaga, que é daqui, de Passo Fundo. Sim. E eu era aquele profeta doido, irmão. Entendeu? Aquele louco mesmo, que bate no chão, que grita, que pula e tinha a minha fama relacionada daquela forma ali, aquilo que eu cresci vendo, né? Você vê, você copia. Então, eu não lia a Bíblia, irmão. Lia uns pedacinhos ali, às vezes, né? Igual o pai falou, recitativo, via uma pregação, tá? Mas não lia a Bíblia. E um dia, eu dormi normal, acordei, eu não sei explicar, eu creio que foi Deus. Acordei com a vontade extrema de escrever e ler. Comprei um monte de caderno e aquela semana eu fiquei com muita vontade de não, preciso comprar a Bíblia de estudo, e fui pesquisando Bíblias, essas daqui, algumas eu tenho lá em Goiás ainda, e livros de teologia, e comecei a ler. E eu ia lendo e ia escrevendo e ia estudando com meu irmão, Leonardo. E tudo que eu aprendia de novo, eu ia falando para eles, entendeu? Pro Leonardo e pro Miguel. No começo, eu e o Miguel tava achando, que tá ficando doido, comprando um monte de livro, um monte de coisa. Porque eu não era convertido. Então eu acredito que foi o Espírito Santo, irmão, porque assim, uma pessoa que não tem hábito de ler, nem de escrever, e eu acordei numa euforia, numa vontade, assim, não sei explicar, entendeu? E eu comecei a ler, escrever, tanto que escrevi um livrinho, Meu Auxiliar é Jesus, eu dei para uma irmãzinha, numa visita que eu fui, aí comecei a escrever outro, aí eu vou resumir. Espiritualmente eu entrei numa depressão muito grande, quando nós fomos para Anápolis, e fiquei nesse processo de depressão por anos, né? E quando nós fomos para lá, eu já tínhamos livros, minhas bíblias de estudo, e a única coisa que tinha no meu quarto, que eu não tinha mais vontade de sair, não tinha vontade mais de conversar com ninguém, os meus amigos virou minhas bíblias e meus livros. Ele diz aqui que os amigos dele se tornou a Bíblia e os livros, aqueles livros, né? Aqueles livros paralelos. Lembra que aquele ancião falou lá que ler livros paralelos é lepra, né? Foi isso que ele falou. E esse moço leu um livro, enquanto o pai dele acho que estava lá no centro, ele sentou na praça, vocês vão ver agora, e eu já vou encerrar para não ficar grande. Ele leu esse livro e daí em diante a vida dele mudou. Né? A vida dele mudou e aí realmente ele disse que foi convertido nesse momento, né? Eu sentei na praça e comecei a ler. E me virou de cabeça para baixo. Esse livro de manhã e a metade à noite. E ali, irmão, foi meio que cair as escamas dos olhos. Como assim eu sou um miserável pecador? Como assim que eu mereço o inferno? Como assim que
Cristo morreu por minha causa, por causa dos meus pecados. E aí você vê que você é um miserável, que, igual tá em Isaías, que as suas melhores obras é como trapo de imundícia, que você não merecia nada senão a ira de Deus e o inferno. E aí, e como as coisas me impactavam muito, eu sempre queria presentear o Leonardo e meu irmão Miguel, dando livros de presente para eles. O dinheiro que eu pegava, eu dava presente de livros para eles. Eu comecei a comprar uns livros. E eles começaram a ler também e começaram a gostar. E aí nós três, lia e ficava conversando sobre os livros, entendeu? Eu comecei a ler um livro chamado Heróis da Fé. E quando eu cheguei na história de John Python, que é um que foi pregar o evangelho numa ilha de canibais, e eles se converteram, eu falo, que crente sou eu? Que não faço nada. Que fico... Leio e não faço nada. E aí Deus colocou no meu coração, não, vai fazer rede social, falar da Bíblia. E aí eu comecei, entendeu? Muito interessante. Você vê que depois que a mente dele abriu, né, através da Bíblia, outros livros paralelos que ele começou a ler também, ele se sentiu, né, ele sentiu o desejo e a necessidade de compartilhar aquilo lá com outras pessoas. Aí ele foi para as redes sociais, Instagram, etc, pregar. Agora o outro rapaz também vai falar um pouquinho. Eu posso contar um pouco da minha história aqui primeiro, tipo, que a gente foi meio que junto, né? Só que comigo foi diferente. Até chegar nesse ponto aí a gente conta como é que foi, né? Comigo foi assim, irmão, eu me batizei, eu tinha 14 anos de idade. Só que a gente vai ver assim, né? Hoje a gente tem uma visão diferente sobre o batismo, mas a gente deveria se batizar, deveria ficar alegre, né? Contente. Só que pra você ver como é que era, né? Eu me batizei e logo em seguida eu também entrei no processo de depressão. E minha mente era sempre conturbada com aquele seguinte: meu Deus, será que eu vou ser condenado, vou ser salvo, isso, aquilo? Eu nunca tinha essa certeza, sabe? Sempre ficava essa coisa na minha cabeça. E foi passando os anos, lá quando eu tinha uns 18 anos de idade, foi que deu esse despertamento no Vitor, né? Ele começou a ler, a buscar, e eu não entendia o que estava acontecendo, mas aí eu fui seguindo junto com ele, né? Ele me deu uma Bíblia de presente, uma Bíblia NVT, que é aquela que tem a linguagem mais fácil de entender, e eu comecei a ler a Bíblia junto, né? Nós começamos a ler a Bíblia junto. E nisso a gente lendo a Bíblia, a gente começou a analisar muitas coisas que a gente via que era contra as Escrituras, né? Então, para resumir, ele passou os tempos, começou a seguir a mesma ideia do irmão dele, que também contou a história dele aí, e entrou um outro irmão também, enfim, a família inteira. E ele foi iluminado. Você vê que ele conta que depois do batismo, em vez dele se alegrar, ele começou a entrar em angústia, começou uma guerra. E quantos nesse momento estão desse jeito? Na instituição. Moço, velho, meia idade. De repente Deus está querendo te iluminar, te mostrar alguma coisa. Então busque como eles buscaram. Ore, peça para Deus te mostrar alguma coisa. Leia mais a Bíblia, leia livros também de estudos, livros paralelos de estudo à Bíblia. Leia para o seu conhecimento. Eu li muito também, tenho livros em casa. Ajuda muito a você entender. Entendeu? De repente Deus está querendo te mostrar algo a mais e você não está entendendo. Então, meu amigo, se você está nessas condições, sentindo as mesmas coisas, Deus está querendo te revelar alguma coisa. E vai cavucando, né? A palavra de Deus diz: aquele que bate, abrir-se-vos-á. Aquele que busca, encontrará. Então continue buscando, Deus vai te revelar a verdade. Dê bastante like nesse vídeo, compartilhe, repasse, que é muito importante para o nosso canal crescer. Um abraço a todos. Obrigado por sua atenção. Em breve teremos mais vídeos. Grande abraço.